Gestão ao Inverso. Olá, ouvintes! Esse é mais um Gestão ao Inverso, uma conversa mais real que visa desconstruir um pouco a administração tradicional e trazer algumas discussões para a nossa vida cotidiana. Hoje, eu, Diana e João, alunos do curso de Administração da UFMG, falaremos um pouco sobre o silêncio organizacional. Olá a todos, aqui é o João e obrigado pela oportunidade dessa conversa. A palavra silêncio nos faz imaginar logo um ambiente em que as pessoas não conversam, e isso parece bem improvável em uma organização que tem muitas pessoas trabalhando. Neste caso, estamos falando de um silêncio mais específico, vamos dizer assim. Sim. Algumas organizações sofrem com o que chamamos de silêncio organizacional, que significa que as pessoas que a ela pertencem, que são a organização, param de falar sobre assuntos específicos por diversos motivos. Alguns desses motivos são ambientes muito hierarquizados ou com difícil acesso aos gestores ou donos da empresa, repressão ou até mesmo demissão de funcionários por certos tipos de comentários e falta de locais específicos para que as pessoas possam falar ou comentar sobre a organização no geral. Pois é, em uma organização, são as pessoas os organismos mais importantes para o seu bom funcionamento. E é de se esperar que, com o tempo e muito trabalho, elas queiram adotar melhores práticas de trabalho, ou que queiram dar sugestões para que a rotina seja mais fácil e mais dinâmica. Só que muitas vezes elas encontram um ambiente muito hostil e se veem desmotivadas a fazer críticas ou sugestões para os seus superiores. Em algumas organizações, vemos que existe uma divisão muito gritante entre o mundo do trabalho e o mundo do trabalhador. Ou seja, existe toda uma organização subjetiva à empresa, onde os integrantes conversam, criticam e se entendem, mas que não sai daquele ambiente subjetivo, porque não encontra nenhuma receptividade dos seus superiores. Muitas vezes, até tem medo de comprometer seus empregos, e por isso não levam adiante suas reclamações e sugestões. E isso é muito sério. Se eu fosse um dono da minha própria empresa, não gostaria que os comentários acontecessem longe de mim. Gostaria de sempre melhorá-la e torná-la um lugar onde as pessoas têm orgulho de dizer que trabalham. Sim, João, eu também penso assim. Mas hoje percebo a dificuldade que algumas empresas encontram de manter laços saudáveis com seus empregados. A hierarquia e repressão de alguns gestores tornam o trabalho de uma pessoa, muitas vezes um fardo, para os dois lados, claro. Porque um funcionário que está insatisfeito acaba trabalhando pior, tendo menos produtividade e estímulos para o trabalho. Afinal, quem gosta de trabalhar em um local que não se compromete em melhorar sempre? Mas acredito que estamos caminhando para uma geração de empresas que talvez estejam percebendo isso e criando mecanismos para reverter essa situação, não é mesmo, Diana? Sim, João. Acho que a tendência é que os próximos gestores sejam mais humanos e tenham empatia, sempre se colocando no lugar dos funcionários, criando uma proximidade importante entre a equipe e espaço para críticas e sugestões, de ambos os lados, claro. Acho que podemos fazer um intervalo, mas depois gostaria de trazer algumas ideias para recuperar a confiança dos empregados e romper com esse silêncio tão danoso para as empresas. Então, um breve intervalo, e voltamos daqui a pouco com dicas para acabar com o silêncio organizacional. Fica isso. E agora é hora de escutar as dicas que trouxemos para diminuir o silêncio organizacional nas empresas. Isso mesmo, ouvintes. Para reduzir essa distância entre gestão e funcionário, ou até entre categorias de funcionários, primeiramente precisamos entender um pouco de psicologia. Precisamos saber que todas as pessoas participam de diversas organizações ao longo da vida. Algumas que às vezes não consideramos organizações, como a família, igreja, ou qualquer ambiente onde as pessoas vão praticar sua fé. Essas organizações estão presentes simultaneamente com o trabalho. Precisamos entender a influência que elas têm na vida das pessoas. O fator humano sempre deve ser o mais importante dentro de qualquer empresa. É entender e acolher as pessoas para que elas se sintam apoiadas nos momentos bons e ruins. Esse laço é o primeiro que permite a formação de relações de confiança e respeito. E é a partir dele que se criam espaços de fala e liberdade para uma comunicação sem restrições dentro da organização. Muito bem falado, João. Esses primeiros laços são muito importantes e permitem que as relações evoluam do tradicional patrão-empregado e passem a ser uma relação de trocas e respeito entre seus integrantes. Uma vez criada essa liberdade, é importante que as decisões da empresa sejam tomadas em conjunto e com a participação daqueles que mais conhecem a empresa, os funcionários. A participação de todos na tomada de decisões gera devida importância a todos os integrantes de uma organização e permite que as mudanças beneficiem a todos,
e ainda tragam mais prestígio e clientela para a empresa. Colocado tudo isso, é importante que também se valorize o trabalho alcançado. Afinal, todas as pessoas que trabalham possuem suas próprias despesas e responsabilidades, e precisam sentir que seu trabalho reflete um salário justo e padrão para a categoria. Pode ser complicado falar de dinheiro para micro e pequenos empreendedores que estão sempre na economia para conseguir superar os momentos de crise. Mas uma coisa podemos afirmar: economia com funcionário é o que chamamos de economia porca, pois no futuro ela traz mais gastos do que economia de verdade. Isso é verdade. Um funcionário insatisfeito pode custar bem caro a uma empresa. Bom, ouvintes, acredito que nossa conversa já está ficando longa demais, e esse assunto merece mais tempo para discutirmos melhor. Esperamos ter esclarecido o tema e teremos prazer de ir mais a fundo nessa discussão em breve. Será um prazer recebê-los mais uma vez para terminarmos esse assunto tão importante. Obrigada pela participação. Um abraço, ouvintes, e até logo.